Bom dia, eu sou a Inês e venho começar então aqui mais um episódio de Terapia Talks, da Terapia ao Quadrado, e tomei a liberdade de fazer uma introduçãozinha para uniformizar aqui os nossos inícios da Terapia Talks. Portanto, olá e bem-vindos ao Terapia Talks, o podcast da Terapia ao Quadrado. Eu sou a Inês e irei apresentar este espaço de conversa onde abrimos as portas da nossa casa para falar sobretudo sobre aquilo que nos toca. Portanto, aqui partilhamos histórias reais, conversamos com profissionais que nos lembram que em terapia e na realidade na vida em geral somos todos humanos em construção, seja qual for a especialidade em questão. E hoje eu desafiei a nossa mais recente aquisição, a nutricionista Adriana Cartacho, que vai começar a colaborar connosco na nova clínica que vamos abrir em Tomar. Olá, Adriana. Olá, Inês. Olá a todos. É um prazer estar aqui e obrigado por esta oportunidade aqui na Terapia ao Quadrado. Obrigada a nós por vir falar aqui um bocadinho sobre nutrição. Em especial, eu acho particularmente interessante porque tu te dedicares aqui a áreas que estão muito ligadas também à psicologia, trabalhares muito em conjunto com a psicologia, e desde que falei contigo pela primeira vez e te ouvi falar, achei muito interessante porque acho que tens uma postura, uma maneira de ver as coisas aqui também muito numa linha realmente terapêutica, que eu acho que se calhar também pode ser experiência minha, mas se calhar as nutricionistas todas com quem eu já tive contacto, apesar de ter gostado bastante de várias, é sempre aqui numa linha muito mais específica relacionada com a perda de peso, não é? E que acho que fica um bocadinho mais aquém na parte da sensibilidade, da relação, do criar a tal relação terapêutica. Pronto, e foi aí que eu acho que vi assim maior diferença pronto, numa nutricionista que estava habituada a que tivessem aqui outro tipo de postura. Portanto, acho que isso é uma mais-valia. Acho que é obrigada, é uma mais-valia e acho que faz toda a diferença, até porque depois tu gostas e trabalhas aqui uma área bastante específica. Sim, lá está, trabalhar com o comportamento alimentar. O comportamento começa aqui na parte mais emocional do pensamento, não é? Portanto, temos de ter essa sensibilidade, temos de perceber e saber colocar no lugar do outro. Portanto, eu acho que isso, para qualquer área, especialmente quando trabalhamos em saúde, é um ponto a favor e toda a gente devia saber trabalhar. Fulcral, não é? Sim. Para a coisa funcionar. Sim, exatamente. Ok, pronto. Então, eu desafiei aqui a Adriana a vir falar-nos um bocadinho sobre o papel da nutrição em geral. Vamos focar aqui um bocadinho mais no desenvolvimento infantil e em questões mais específicas que costumam ocorrer no desenvolvimento infantil e que a nutrição tem um papel que às vezes não é muito reconhecido aqui nestas. Acho que agora já começa a ser mais explorado e mais divulgado, mas realmente ainda é algo que as pessoas associam muito, é que o nutricionista só serve para quando os adultos têm excesso de peso e emagrecer, e fica aqui um bocadinho a parte do desenvolvimento e da parte mais nutricional e terapêutica um bocadinho por explorar. Sim, pois isso é muito limitado, porque isso é assim Sim, é só colocar-nos numa caixinha, exatamente, para ficar daquilo que vocês realmente fazem. Exatamente, a nutrição é tão importante, nós somos feitos de nutrientes e, portanto, se a gente só nos colocar na parte do excesso de peso e da obesidade, claro que são áreas importantes e que têm de ser trabalhadas. Nós sabemos que há uma pandemia global dessas duas vertentes, mas há todas as outras que também têm de ser olhadas e compreendidas, trabalhadas, porque geralmente aqui na parte do desenvolvimento infantil, são fulcrais. Ok, então vamos lá começar. Vamos, se calhar começamos aqui um bocadinho pelo papel no desenvolvimento infantil. Portanto, aqui a ideia de que, na realidade, aqui a nutrição e o comer, ou a relação com isto tudo, começa até antes das crianças nascerem. Sim, bem antes, na verdade. Nós sabemos que ainda antes de os pais começarem a pensar ser pais, o estado nutricional deles já começa a condicionar aquilo que vai ser o estado nutricional de um feto e depois de uma criança. Portanto, a parte de 4 a 6 meses antes de uma concepção já começa a influenciar esse estado nutricional naquilo que vai ser o desenvolvimento da criança e depois na vida adulta. E por acaso isso faz-me lembrar um bocadinho um conceito que eu tenho vindo a ouvir cada vez mais, que é o preparar um bocadinho o corpo, especialmente das mulheres, não é? E mesmo os homens, acho que também acho que há algum tipo de impacto, sim, não é? É das duas partes, exatamente. Mete-se muitas vezes o foco só na parte do papel da mulher, mas o pai também tem um determinante essencial. Não podemos, muitas vezes na parte da infertilidade, só se foca na parte da mulher, e sabemos que a parte do homem também é igualmente essencial. E também já existe cada vez mais, não sei se trabalhas muito nisto ou tens muita noção desta ideia, lá está a preparar a casinha do bebê, sim, não é? Portanto, fazer aqui uma adaptação nutricional mesmo antes sequer de começar a tentar a conceber. Sim, porque a gravidez
agora falando só no parte do corpo da mulher, porque é realmente quem recebe é a casa durante 9 meses desta criança, passa por muitas transformações e déficits nutricionais nessa fase da gravidez vão ter impacto para o resto da vida da criança, por exemplo, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento de várias outras características, mesmo das preferências alimentares. Já há estudos que indicam que o comportamento alimentar da mãe e da forma como ela tem as suas próprias preferências alimentares também influencia depois as preferências de uma futura bebê e de uma criança. Portanto, isso é muito interessante também de pensar que logo aí já estamos a moldar comportamentos. Sim, ou seja, e logo aí a nutrição pode ter aqui um papel de preparação para evitar, não é? Sim. Se calhar certas problemáticas mais à frente, não é? Evitamos os déficits nutricionais para que toda a gravidez corra com sucesso e para que depois também durante o desenvolvimento do bebê ele tenha já todos os nutrientes que precisa na quantidade certa para depois começar a desenvolver. Ok, muito interessante. Portanto, ou seja, a nutrição já vem mesmo antes sequer de haver a concepção do bebê, mas depois obviamente desde que nasce, não é? E ao longo de todo o seu desenvolvimento, aqui pronto, o que come, como come, o que ingere e por aí fora, acaba por também ter um impacto bastante grande em tudo o que é o seu desenvolvimento, seja motor, emocional. Exatamente. Nós, na parte, por exemplo, mais emocional, toda a gente tem uma relação com a comida, não é? Portanto, logo aí temos a parte das emoções e o bebê começa a receber muitas vezes o alimento quando cria um vínculo com a mãe, portanto temos lá esse lado emocional. Temos a parte do desenvolvimento, não é? A nutrição vai fornecer os nutrientes para este desenvolvimento, como eu já disse. A parte motora, quando começa a parte da mastigação e do desenvolvimento um bocadinho, quando já estamos aqui numa fase maior da introdução alimentar, a parte motora também começa a ser desenvolvida com o estímulo da mastigação, o levar a colher à boca, tudo isso são etapas essenciais do desenvolvimento. Não é? Exatamente. Faz tudo parar. E portanto, e também é aí, ou seja, nesta parte inicial que se calhar até também com a influência anterior, segundo aquilo que estava a dizer há pouco, que se começam a formar os hábitos alimentares e o tipo de relação com a comida, creio que eu também já com a amamentação, não é? Aquele vínculo diretamente com a mãe e depois tudo o que vem a seguir. Sim, exatamente. Começa logo desde muito novinho, a formação dos hábitos e do comportamento alimentar. Ok, pronto. Depois tinha aqui pensado em explorarmos um bocadinho aqui a importância de a nutrição em parceria com outras terapias. Como é que isto funciona? Como é que funciona? Eu acho que não devia haver sequer essa questão, não é? A nutrição precisa das outras terapias e as outras terapias eu acho que precisam da nutrição. Não é? Só consigo ver de uma forma multidisciplinar para que funcione em completo e que seja de forma plena, não é? Sim. Como eu estava a dizer, a nutrição fornece os nutrientes, são como as peças de um puzzle para o desenvolvimento. Nós precisamos de nutrientes desde o ferro, do cálcio, não é? Toda a gente sabe que o ossinho do bebê precisa do cálcio, do ferro, da vitamina D. E depois a parte também das outras terapias que nos ajudam, por exemplo, lá está na gestão das emoções na área da psicologia. Uma criança que não sabe gerir as emoções, se calhar vai expressar isso na forma como se alimenta e depois começa aqui um ciclo vicioso de frustração entre a criança e o pai. Mesmo a parte mais da terapia da fala. Nós precisamos muito da terapia da fala para avaliar as texturas e a consistência que a criança está a comer e depois nós nas nossas consultas adaptamos os planos ou aquilo que seja o guia alimentar da criança e trabalhar com os pais estas texturas mais adequadas para que seja no fundo uma mais-valia para ambos os lados. As terapias não vão conseguir também atuar de uma forma tão benéfica para a criança se não tiver aqui a parte nutricional adequada. Toda a gente já passou, por exemplo, por um momento em que está com mais fome, por exemplo, num estado nutricional que não está tão adequado e que nós estamos com mais fome. Como é que nós ficamos? Irritados, impulsivos, sem paciência. Acontece mesmo nas crianças, se elas estiverem mal nutridas, elas também vão estar nas terapias mais frustradas, mais irritadas, menos colaborativas e, portanto, a terapia depois também não faz milagres, não é? Não conseguimos extrair todo aquele potencial que está na criança e nas terapias. Ou seja, é algo muito básico que é muito negligenciado, não é? Sim, tem a ver com as necessidades básicas de ingestão nutricional que dá seja a energia, seja os nutrientes necessários para nos desenvolvermos em termos cognitivos e mesmo físicos, não é? Para crescer em tamanho efetivo, que é uma coisa muito básica, que passa por uma necessidade básica, que é o comer, não é? Mas que se não estiver a ser feito de forma adequada, pode ter aqui um impacto muito grande em todo o desenvolvimento, não é? E depois as crianças acabam por chegar às terapias, seja psicologia, seja terapia ocupacional, seja terapia da fala, se calhar que
depois se calhar não são encaminhadas para a nutrição, mas que até devíamos começar por aí, Se calhar, sim. não é? Um rastreio nutricional, não é? Exatamente, Uhum. pronto. E depois, obviamente, na linha que estavas a dizer, trabalhar aqui um bocadinho em parceria, não é? Uhum. Porque se especificarmos um bocadinho, se calhar aqui, portanto, a seletividade alimentar, não é? Que é uma questão que, pelo menos aqui nas nossas clínicas, aparece muito. Sim. São questões que têm que ser trabalhadas em todas as áreas, porque efetivamente envolvem todas as áreas, não é? Aqui, eu sou psicóloga, pronto, portanto eu falo da minha área, mas da noção que eu tenho daquilo que é o meu trabalho multidisciplinar com os colegas das outras áreas. A terapia ocupacional acaba por trabalhar um bocadinho mais a parte sensorial, não é? Portanto, a exploração primeiro é distal, não é? E depois é que começa a ser mais proximal. Que é uma etapa essencial, não é? Exatamente. Ou seja, são escadinhas. Exatamente, é o que eu costumo dizer. Nós temos assim umas escadinhas que vamos subindo até à criança aceitar o alimento e o ingerir de uma forma normal, e uma delas começa precisamente por a exposição ao alimento, o ser capaz de tocar, o ser capaz de cheirar, porque há crianças que nem sequer, isso é muito desafiante para elas. Portanto, exatamente. é preciso a terapia ocupacional, como estás a dizer, para começar a explorar este alimento de forma segura, que a criança, e com as ferramentas adequadas, porque não basta obrigar a criança a tocar numa peça de um vegetal ou numa peça de fruta para ela a seguir conseguir comer. É preciso ir explorar com muita paciência. Não está, obrigar nunca é a solução, não vamos chegar a bom porto nem àquilo que pretendemos, não é? Porque não é só a questão de ingerir aqueles nutrientes porque são os saudáveis ou porque são os essenciais. É toda a relação que se cria nesse processo com a comida, porque depois isso será uma coisa que nós queremos cristalizar a longo prazo, não é? Sim. E se começamos já com uma disfuncionalidade, com crianças obrigadas a comer um prato inteiro, com crianças obrigadas a comer coisas que não gostam e por aí fora, de uma forma assim impositiva, não é? E não uma tentativa de aproximação. Exatamente. Acho que é meio caminho andado porque criando uma relação péssima com a E às vezes também acontece muito, lá está, estas crianças, somente as que estão aqui na clínica, têm mais dificuldade a nível do desenvolvimento e da expressão. E sabemos que elas muitas vezes é difícil para elas, lá está, esta parte da sensibilidade dos alimentos, o hiperfoco com outro tipo de alimentos às vezes mais altamente palatáveis, os alimentos altamente processados, que são mais seguros para elas, e geralmente depois começam a reduzir muito aquilo que são os alimentos, da roda dos alimentos, por assim dizer. E também um comportamento habitual é, se a criança não quer, nós vamos deixar de oferecer. Exato. E aí também começa um problema, porque quanto menos deixarmos de expor a criança a esse alimento, menos ela vai querer tolerar e mais o vai recusar. Portanto, começamos aqui também um ciclo, e às vezes não é só a parte de a criança quer muito um alimento e nós damos, às vezes também o evitar também acaba por ser igualmente problemático. Os adultos depois muitas vezes estamos já com crianças que passaram uma infância toda que não foram expostas a alimentos, chegam à vida adulta e têm um paladar muito infantil, que não, texturas muito adaptadas àquilo que é a parte mais da infância. Portanto, é importante com o desenvolvimento de um adulto também trabalhar logo na infância estas questões. Claro. E depois também acho bastante interessante a parte também do comportamento do adulto com a alimentação, depois acaba por modelagem, não é? Como nós sabemos em psicologia, acaba por ter aqui algum tipo de impacto também na forma como como a criança vai aprender a relacionar-se com a comida, ou seja, nem tanto só o tipo de texturas que tolera e que gosta, ser mais restrita porque é menos exposta a outras coisas, não é? Mas também depois a parte que se começa a ver muito também em terapia, crianças muito pequenas também já muito preocupadas com dietas e com imagem corporal, cada vez mais também. Sim, e a não poderem comer X nem Y e a contarem quase aquilo que ingerem, que é muito assustador, não é? Ver isso em crianças tão pequeninas. Cada vez têm surgido mais casos de crianças a desenvolver comportamentos alimentares perturbados ou mesmo comportamentos alimentares no espectro das dificuldades como a anorexia nervosa, da bulimia nervosa. Tenho acompanhado bastantes crianças e de facto isso começa também da percepção em casa dos pais, de forma como conversam sobre os alimentos, ou às vezes a criança começa aqui a ter um desenvolvimento que até pode ser normal, mas que se de alguma forma os pais começam a ficar preocupados que ela pode estar a ganhar muito peso, começam a restringir em casa e sem querer causar mal, as crianças começam a interiorizar porque não têm a maturidade psicológica de um adulto para perceber essas restrições e começam a ficar de facto comportamentos alimentares muito difíceis de mudar depois a longo prazo. Sim.
sim, pronto, lá está, depois é pela modelagem, não é? Exatamente. Vivemos com os nossos pais, às vezes podem ter eles próprios algum Uhum. tipo de questão Há a com a parte alimentação, genética também. mais essa parte que depois fomenta aqui, lá está, este comportamento menos saudável, Sim. não é? E que depois acaba por ter consequências mais graves mais à frente. Sim, e somente na parte da infância, uma criança que esteja preocupada e que restrinja muito a alimentação vai ter problemas no desenvolvimento, Claro. não é nunca expectável que uma criança perca peso. Claro. Nós queremos que a criança esteja a crescer, Uhum. tanto na altura como no peso, e que esteja a acompanhar a sua linha do percentil, aqueles do boletim de crescimento. Nós queremos sempre que a criança, até aos 18 anos, vá acompanhando essa linha. Portanto, sempre que ela baixa, pode haver aqui um maior risco nutricional e podemos ficar mais alerta para determinados problemas que possam estar a instalar-se. Pode ser um indicador Exatamente. de alguma questão menos saudável nesta área. Certo. Ok, então agora especificamente, eu sei que andei aqui a flutuar um bocadinho de tema, porque achei muito interessante fazer este paralelismo, mas se calhar falando aqui um bocadinho mais especificamente sobre a questão da recusa alimentar e os sinais preocupantes, que se calhar seria interessante estar aqui mais alerta para poder procurar ajuda atempadamente, não é? Ok, então, no desenvolvimento infantil é importante perceber que todas as crianças passam por uma fase que a gente chama de neofobia alimentar. E é como o próprio nome indica, medo daquilo que é novo. Ou seja, as crianças vão passar por uma fase em que vão ter aversão a coisas novas. Certo. E como é que isso se materializa muitas vezes? Anda de mãos dadas com a seletividade alimentar, que é um alimento que lhe é apresentado que antes até era tolerado, de repente ou deixa de ser tolerado, ou se for apresentado de uma forma diferente, por exemplo, um brócolis que seja apresentado de uma forma diferente, a criança já não quer experimentar. Até aí está tudo certo. É uma fase e que nós sabemos que geralmente começa ali a desenvolver por volta dos 18 aos 24 meses, aqui 1 ano, 2 anos de idade, e deve ser uma fase transitória. Há aqui uma fase em que ela vai ter mais interesse nos alimentos, depois perde o interesse nesse alimento e depois começa a ter outra vez interesse. Até aí não é um grande motivo de alarme. Quando esses comportamentos de seletividade alimentar se estendem no tempo, por exemplo, a uma criança que aceitava muito bem determinados alimentos começa a recusar e recusa cada vez mais até recusar, por exemplo, a se alimentar com menos de 20 alimentos. Começa a recusar um grande grupo de alimentos, pode ser por motivos da textura, do sabor, da cor, não é? O hiperfoco às vezes só em algumas cores, ou a recusa do alimento verde, por exemplo, que lhes causa nojo. Isso é um motivo de alarme, porque começamos aqui a limitar a ingestão de nutrientes que são importantes e que vai depois a longo prazo, como eu já estava a dizer, de impossibilitar o crescimento e o desenvolvimento normal da criança. Exatamente. Quanto mais restrito, mais limitada vai ficar em termos de nutrientes a alimentação. Certo. E lá está, nós estamos aqui na clínica, temos hábitos, já vamos ver perturbações específicas, normalmente são mais características de incluir aqui Exatamente. a atividade alimentar, aqui como o espectro do autismo, não é? Devido aqui às questões de hipersensibilidade que às vezes podem ser táteis, de sabores e por aí fora. Portanto, eles acabam por ter muitas vezes esta questão, mas a seletividade alimentar também se manifesta em qualquer que não têm nenhuma Exatamente. Exatamente. Lá está. Há uma fase que é normal, natural e é expectável que se resolva de forma tranquila. Claro que causa aqui algum stress por parte dos pais, podem sempre procurar a nossa ajuda para tentar resolver o mais fácil possível essas perturbações, até porque nós sabemos que quando se estendem muito vão depois também poder estar aqui de mãos dadas com uma perturbação do comportamento alimentar na parte da ingestão evitante ou restritiva, portanto é de facto importante estar atento. Ok, certo. Depois, monitorização do crescimento saudável. Acho que é uma coisa que já fomos falando aqui em alguns pontos, mas acho uma coisa muito interessante que é a questão de Portugal, não é? Que os avós, os filhos, quando vão lá à casa ver bebés, não é? Que se forem assim aqueles bebés mais nutridos, é logo assim muito dramático, não é? A malta começa logo assim com aqueles comentários de não estás a dar o suficiente, se calhar não é o suficiente, pronto, ou seja, e eu acho que isso neste momento já não se aplica, não é? Não. Porque
o guia para nós sabermos se um bebê é saudável ou não tem a ver com se tens praguinhas, não é? Se é assim que ou não. Sim. Lá está, nós não conseguimos também olhar para um adulto e determinar se ele está saudável ou não pelo aspecto físico. Claro. É muito mais complexo que isso. E numa criança é igual. Certo. O objetivo é que a criança acompanhe sempre a sua curva, que vai se desenvolvendo ao seu próprio ritmo e que não haja aqui oscilações nem de um percentil para o outro muito acentuada, nem que, muito menos que diminua. Ou que haja estagnação. Certo. Pronto. Mas isto, obviamente, também é importante aqui ressalvar que vão sempre existir flutuações, não é? Cada pessoa é uma pessoa e às vezes são flutuações expectáveis e picos de crescimento na infância é muito comum. Pronto, exatamente. Portanto, aqui a ideia não é alarmar, não é? É estar atento aqui a alguns sinais que quando vemos que perduram, não é? Que não estão sendo resolvidos por si e que estão a começar a causar vão ter os efeitos tão consequências, não é? No desenvolvimento da criança, se calhar faz sentido ir avaliar e perceber o que é que pode estar a acontecer para tentar ajudar, não é? Porque, obviamente, isto aqui, como estavas a dizer, picos de crescimento, os miúdos ficam doentes e às vezes perdem um bocadinho de peso e é normal. Pronto, e acho que isso às vezes é um bocadinho um medo dos pais, especialmente em pais de primeira viagem, não é? Quando os miúdos têm 5 anos em que comem menos bem, existe pode uma preocupação muito grande, depois não vai crescer e não está a ter os nutrientes que é preciso e acho que também precisa calar um bocadinho os pais neste sentido. Exatamente. Lá está, procurar ajuda de um profissional vai sempre dar um outro descanso aqui às famílias. Quando elas começam a sentir muito estressadas, o melhor é procurar ajuda para avaliar se de facto, porque não basta também olhar para os percentis para termos esta percepção, tem de ser uma avaliação cuidadosa, caso a caso, e perceber também todo o ambiente da família, como estavas a ver que também implica bastante, estarmos aqui a ver o perfil da alimentação da criança, de quantas horas em quantas horas é que ela come, se ela está a restringir só um alimento ou se é o grupo inteiro, se ela de facto é um padrão ou é uma coisa pontual, a que horas é que ela se calhar se restringe mais os alimentos ou que ela tem mais recusa, pode estar cansada. Uma criança que está cansada não vai querer alimentar-se da mesma forma. É isso. Pronto, e acho que isso é importante de passar, não é? Porque às vezes existe uma sobre-preocupação, especialmente de pais de primeira viagem, que eu gostava de ter menos experiência, perfeitamente natural, e que eu acho que a solução é exatamente o que tu disseste. Se temos dúvidas, se não estamos confortáveis, se estamos com algum receio, mais vale procurar a ajuda, que das duas uma, se houver algum problema, alguma questão, vai ser identificada, vai ser feito um plano para tentar resolver a questão, não há. Exatamente. Só a seguirem a vida de e às vezes este excesso de preocupação, lá está, vai depois agravar um problema que se calhar nem existia à partida. Uma pessoa de modelagem, não é? A ansiedade dos pais. Depois induz na criança esses comportamentos. E é muito engraçado também de pensar que hoje não nos podemos esquecer que estamos a viver uma pandemia de obesidade também na infância. E, portanto, às vezes os pais olham para as crianças e há, se calhar, mais crianças hoje em dia que também têm excesso de peso e olham para o seu filho e até acham que o filho está a perder peso ou que não está a crescer de uma forma normal, daquilo que seria o saudável. E se calhar é só esta comparação que estão a fazer. Portanto, não comparem as crianças umas às outras, procurem perceber no seu próprio filho se de facto ele perdeu peso, se ele está a crescer daquilo que é o seu desenvolvimento, sem comparar aqui crianças umas às outras. Claro. O desenvolvimento de cada criança é Exato. também que está ainda em backstage. Por exemplo, eu tenho gêmeas, as minhas filhas eram muito pequeninas quando nasceram. Quem olha para elas diz, são muito pequeninas, são muito magrinhas, mas elas estão a crescer de forma saudável, estão a seguir a sua desenvolvimento, portanto está tudo certo, não é? Obviamente, se calhar, se estivermos a falar com um bebê que nasceu quase com 4 quilos, por exemplo, e dentro de tempo teve esse ponto de gestação, e não menos como foi o caso das minhas, se calhar está ser maior, mais gordinha, mas está na mesma saudável, está a seguir a sua linha. É que as oscilações é que são, de facto, o maior risco de preocupação. Exatamente. Ok. Pronto, não sei se tens aqui, tínhamos aqui mais... acho outra coisa importante de falarmos, tínhamos aqui a rotina alimentar e os nutrientes-chave, não sei se queres dar assim um adulé sobre os nutrientes-chave. Ok, lá está. A alimentação restritiva vai estar aqui associada a déficits nutricionais. E nós sabemos que existem nutrientes que são chave para aquilo que é o desenvolvimento infantil. Como eu disse, o cálcio, toda a gente associa ao desenvolvimento dos ossos. Temos também a vitamina D e o ferro. Estes três são
essenciais estarem adequados através da ingestão alimentar para que a criança se desenvolva. Mas é engraçado que têm surgido também cada vez mais estudos que avaliam, por exemplo, a ingestão de ômega 3. Muitas vezes nestas crianças também está em déficit, porque são alimentos que, por exemplo, se estivermos a falar do peixe, há crianças que não querem tanto ou não têm tanta adesão ao peixe, frutos secos então muitas nem pensar, acaba por estar aqui em déficit, e sabemos que uma adequada suplementação, por exemplo, em ômega 3, vai ter benefícios aqui ao nível do desenvolvimento cognitivo, portanto pode ser necessário avaliar aqui a suplementação, depende do padrão alimentar de cada criança. Sabemos também que, por exemplo, o magnésio também se começa a estar aqui associado aqui à parte do TDAH, PHDA, sim, por isso é que estava aqui a hesitar, mas que também têm surgido estudos que uma suplementação em magnésio, quando está em déficit, vai ajudar depois a desenvolver essa parte. Portanto, há aqui vários, o zinco também é um nutriente que, quando está em déficit, vai alterar, por exemplo, a percepção do paladar. Portanto, crianças que tenham déficit 5, um alimento já só por si não vai ser apelativo, se tiver déficit 5, muito menos. Ela vai preferir, obviamente, um alimento que tenha muito mais sabor. Geralmente são aqueles que são mais ricos em açúcar e gorduras. Portanto, corrigir estes pequenos déficits nutricionais também vai ter impacto depois, não só no desenvolvimento neurológico que apoia as terapias, como também ajudar aqui a resolver pequenos casos, às vezes, de seletividade alimentar. Certo. Por fim, tínhamos falado em tocar na questão do ambiente à mesa. Certo. Que eu acho que é uma coisa bastante interessante agora de ser falada, por causa destas questões todas em torno também dos ecrãs. Que cada vez mais os miúdos já no geral passam demasiado tempo, mas que a refeição é algo que também acontece muito, não é? Tem aqui algumas implicações naquilo que é a relação com os alimentos. Sim, lá está, cada caso é um caso e nós preferimos que a criança coma, se tiver em déficit, por exemplo, em baixo peso, que ela coma, e se for só em frente ao ecrã, ok, vamos começar por aí, mas o objetivo a longo prazo e numa criança, o perspectável é que ela estivesse concentrada naquilo que está a comer, até porque depois ajuda a regular aqui os sinais de saciedade. Saber aprender, que é um problema que também que muitos adultos depois transportam para a vida adulta, que é saber quando parar de comer, começa-se a modelar logo na infância. Portanto, estar concentrado, sem distrações, sem histórias, sem telemóveis, sem discussões acima de tudo à mesa, vai ajudar a que a criança de facto esteja mais tranquila e que, se vir os adultos também a comer, uma mais-valia. Não podemos esperar que uma criança coma brócolis, os seus pais nunca comem à mesa dos brócolis. Exatamente. Dar sempre o exemplo também vai incentivar, e com satisfação, não é estarmos a fazer nós o frete para comer, mas dar esta modelagem pelo exemplo e explorar os alimentos à mesa vai ser sempre vai ajudar sempre. Sim, não super saudável. E se falarmos também daqui na questão da dieta mediterrânica, o convívio à mesa é um pilar essencial, portanto, começar logo a promover também aqui o estar à mesa, conversar sobre o dia, não conversar só sobre os alimentos, não focar só a olhar para a criança, estás a comer, tens de comer mais, trazer tranquilidade para a refeição, conviver, que também é um aspecto importante e associado à alimentação saudável. Sim, isso é muito típico em Portugal, não é? Acho que as pessoas convivem muito à mesa, portanto, jantares e almoços são um ponto onde as pessoas se reúnem e estão juntas, não é? Partilham coisas da vida e agora então ainda mais, não é? E acho que é mesmo muito importante. É um momento importante de família, não é? Diário para não ir ao jantar. Sim, exato. Está no seu... Só agora nas férias é que dá um bocadinho diferente. Sim, exatamente, mais tempo. Mas que essencialmente é um momento de partilha do dia, não é? Que pode ser associado também aqui à promoção de uma alimentação saudável. Sim, isto é o saudável. E consciente. Exatamente. Algo consciente também, ou seja, não hiperconsciência, sim. Tu estavas a dizer, tu estás sempre a dizer o que tens a comer, sim. É suficiente, tens que comer mais, tens pouco, e não por aí, não é? Mas temos consciência do que estamos a comer. Às vezes, é como estávamos a dizer também, que se transfere também com os adultos, que é aquele hábito de estarmos em frente à televisão a comer coisas. Sim. E nós nem sequer parece que temos bem consciência que estamos a fazer. Desconecta-se. Exatamente. Portanto, há uma desconexão e por isso acabamos também por ingerir coisas bem saudáveis, em volumes adequados, não é? Exato. Obviamente,
uma vez pontualmente está saudável. Exatamente. Quando começa a ser um problema repetitivo e que traz especialmente mal-estar para a pessoa, é que começa aqui no área do mais perturbado, do comportamento perturbado. Ok, pronto. Olha, eu acho que tocámos pontos todos. Eu acho que sim. Falar em particular que acho que não tocámos de todo. Não estou assim a recordar de... Ok, pronto. Então peço-te assim uma mensagem final. Ok, uma mensagem final. Uhum. Talvez ter muita paciência, somente nestes casos de seletividade alimentar, porque é preciso de facto manter a calma, perceber se é uma fase transitória ou se vai ser uma perturbação persistente, que procuramos ajuda então nesses casos, não perder aqui esta esperança de que há ajuda. E depois também a exposição contínua, porque quando exatamente expor sem pressão, Claro. mas se a criança recusa um alimento, a solução não será retirá-lo e nunca mais o expor a esse alimento. Claro. É trabalharmos aqui muitas vezes nas terapias, que também nos ajudam muito na parte da nutrição, porque estão muitas vezes repetidas por semana com as crianças, e vamos começando a trabalhar aqui esta exposição contínua dos alimentos. E lá está, acho que é essa, não desistir, ter esperança e continuar sempre a repetir esta exposição na área da seletividade alimentar. Sim, acho só interessante só acrescentar um exemplo prático, pronto, porque não aqui dentro do contexto de seletividade alimentar, que não é o caso das minhas filhas, pronto, mas elas têm preferências, como Toda a gente, sim. não é verdade? Mas uma das minhas filhas não gosta muito de melos e a outra não gosta muito de tomate. Pronto, e eu continuo, mas depois ao contrário ela gosta. A outra Gosta dos cogumelos. Portanto, aquilo que eu acabo por fazer é, eu vou tentar igual sempre. Exato. Pronto, portanto, quem não gosta de tomate tem sempre o tomate lá e quem não gosta de cogumelos tem sempre lá os cogumelos. Comem. Mas isso é perfeito. Às vezes sim, às vezes é que não gosta de tomate até arrisca de experimentar. Com bocadinho, ótimo. Eu costumo pôr tomate cheios disso, não como os dois, como metade de um, mas certo. E acho isso muito interessante porque realmente vejo uma evolução na relação delas com estes alimentos que desde o início nunca foram assim mais agradáveis para elas. Mas elas continuam a vê-los, continuam a ter contato com eles e às vezes quando estão ali as duas, depois são gêmeas, não é? Fazem aquela coisa engraçada de uma gosta mais do acompanhamento, outra gosta mais da carne ou do peixe e depois troca. Estão de prazo, não é? Mas lá está, faz parte. Não é? E acho que e há dias, e há umas coisas que ela e semanas. Exatamente. Portanto, mas isto aqui mais também para reforçar a ideia da importância da repetição. Da repetição, de continuar a dar o limite à criança não esteja ainda preparada para comer, ou não venha a comer, exato. Realmente é uma coisa que não vai gostar, mas que ir expondo pode ir mudando um bocadinho assim. Às vezes também não tem a ver só com o alimento em si, porque, por exemplo, pode não gostar de tomate cherry, mas até tolera bem o molho de tomate, tolera o tomate noutro. Exatamente, e responde também aos sabores e texturas de formas diferentes. E disseste uma coisa muito engraçada, muito interessante, aliás, que é tu vais repondo no prato e elas decidem. Isso é exatamente o que nós procuramos trabalhar, que é aqui o modelo da divisão de responsabilidades, que os pais decidem o que come a criança e em que horários come. A criança cabe comer ou não comer. E que quantidade de comer. Portanto, quando nós dividimos estas responsabilidades, claro que há casos e casos extremos em que temos de... Mas numa criança saudável, é exatamente isso que deve ser o promovido, que é os pais estão responsáveis por escolher os alimentos adequados e a quantidade que metem no prato e a criança depois vai decidir com tranquilidade se naquele dia quer comer ou não quer comer, vai também aprender a regular os sinais de fome e de saciedade. Porque se a criança souber, passado um tempo, pode ir comer, ela também não vai passar fome. Portanto, se ela não quiser comer, ela depois a seguir vai pedir mais. Se o pai puser pouca quantidade no prato, pode sempre a seguir a criança pedir mais e não vai haver aqui um problema a nível nutricional. Claro. Olha, gostei de falar contigo. Eu também gostei muito deste momento. Espero que tenhas gostado. Portanto, mais um episódio da nossa Terapia Talks, desta vez com a nossa nutricionista, a Diana Catacho, que vai colaborar connosco em particular, na Clínica Nova, como eu disse no início, que devemos abrir entretanto. E espero que vocês tenham gostado. Digam-nos nos comentários se têm ideias de marcas que gostassem que nós explorássemos aqui nos episódios da Terapia Talks. Que nós estamos atentos a isso para tentar ir mais ao encontro aqui das nossas necessidades e curiosidades. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Vemos em breve, não é? É isso. Obrigada. Obrigada. Já está.